Olá! Quando a gente pensa em um processo civil, às vezes parece algo meio parado, né? Um monte de papel, mas a verdade é que ele é um organismo vivo. É uma jornada que tem começo, meio e, claro, um fim. E é justamente esse ciclo de vida que nós vamos desvendar hoje, do primeiro passo até a decisão final. Essa é a grande questão que vai guiar nossa análise de hoje. Como é que um processo se movimenta, por que às vezes ele dá uma pausa e, no fim das contas, como ele termina? Vamos entender exatamente como essa dinâmica funciona na prática. Bom, e aqui está o nosso mapa. A gente começa com o motor do processo, depois vamos ver por que a finalidade é mais importante que a forma, entender as pausas nessa jornada e, por fim, explorar os dois tipos de fim de linha que um processo pode ter. Vamos começar então pelo que faz tudo andar, o que dá um impulso inicial e mantém um processo em movimento. São os atos processuais. Pense neles como as engrenagens que fazem a máquina da justiça realmente girar. A definição é bem direta, né? Como dizia o grande jurista Tio, são esses atos que dão vida à relação processual. Na prática, cada petição que é protocolada, cada decisão do juiz, cada despacho, tudo isso é um ato processual empurrando o caso para frente. E olha que interessante esta comparação. A forma como esses atos são feitos mudou da água para o vinho. A gente saiu daquelas pilhas enormes de papel para o processo judicial eletrônico, o PJ. Mas a função, o propósito essencial de movimentar o processo, continua exatamente o mesmo. Agora, uma coisa bem legal é entender a classificação subjetiva desses atos. O Código de Processo Civil organiza tudo dependendo de quem faz o quê. As partes, autor e réu, entram com suas petições. O juiz vem com as sentenças e decisões. E até os auxiliares da justiça, como o escrivão, praticam os chamados atos ordinatórios. É um sistema bem organizado onde cada um tem o seu papel. Certo? Já sabemos o que são os atos e quem os pratica. Mas e agora? Como a gente avalia se um ato é válido ou não? Não é só sair fazendo, existem regras. Só que o direito processual moderno tem uma visão bem interessante sobre isso. E o princípio que rege tudo isso é o da instrumentalidade das formas. A ideia é bem simples, na verdade. O processo é uma ferramenta, um instrumento para alcançar um objetivo. Por isso, o que mais importa não é a rigidez da forma, mas sim se o ato conseguiu atingir a sua finalidade. E isso não é só teoria, não. Está na lei. O próprio Código de Processo Civil diz com todas as letras. Esse artigo é a chave. Se um ato, mesmo feito de um jeito um pouco diferente do que a lei manda, cumpriu seu papel, ele está valendo. A justiça está mais preocupada com o resultado do que com o ritual. E os tribunais superiores seguem essa linha. Olha só o que diz o Superior Tribunal de Justiça, o STJ. Para anular um ato, não adianta só apontar um erro na forma. É preciso provar, mostrar de verdade que aquele erro causou um dano, um prejuízo concreto para a defesa. Então, o ponto crucial é este aqui. É uma máxima que é um verdadeiro mantra no processo civil. Vem do francês, pas de nullité sans greffe. Trazendo para o nosso português, sem prejuízo, não há nulidade. Simples assim. Se não teve dano para ninguém, o ato é aproveitado e o processo segue. Mas olha, a jornada de um processo nem sempre é uma linha reta sem paradas. Às vezes ele precisa dar uma respirada, esperar um pouco, é o que a gente chama de suspensão do processo. A suspensão pode acontecer por vários motivos clássicos, como a morte de uma das partes, por exemplo, mas o que eu acho bem legal de notar são as novidades que o Código de 2015 trouxe. Ele passou a ter uma visão mais humana, sabe? Prevendo a suspensão quando a única advogada ou o único advogado da causa tem o filho, seja pelo parto ou por adoção. Ok, depois de jantar e quem sabe dar uma parada, todo o processo chega ao seu destino final, a extinção. É o momento em que aquela disputa judicial se encerra formalmente. Mas aí vem a provocação. Será que todo fim é igual? Será que toda extinção significa que o assunto morreu e não se fala mais nisso? A resposta é um gigantesco não. E entender essa diferença é uma das coisas mais importantes do processo civil. A extinção, por si só, é só isso, o encerramento formal do processo no sistema. A questão de ouro, o que realmente importa, é o motivo desse fim. Porque é o motivo que vai dizer se a disputa foi resolvida de vez ou não. Vamos pegar um exemplo bem prático. O autor simplesmente some, abandona a causa. O processo pode ser extinto por isso. Mas, atenção, a súmula 240 do STJ traz um detalhe crucial. Se o réu já apresentou a sua defesa, a extinção por abandono depende de um pedido dele. E por quê?
Porque às vezes o réu também quer uma decisão final, que diga que ele tem razão e resolva o problema de uma vez por todas. E essa ideia nos leva direto para o nosso último e talvez mais importante ponto. A extinção de um processo pode levar a dois destinos que são completamente diferentes, com consequências opostas. Esse quadro aqui é o coração da nossa conversa de hoje. De um lado, temos a extinção sem resolução de mérito, do artigo 485. Pense nela como uma extinção terminativa. O processo acaba por um problema formal, um vício. O principal não impede que a ação seja proposta de novo, desde que o erro seja corrigido. Agora, do outro lado, a extinção com resolução de mérito, do artigo 487. Essa é a decisão definitiva. Aqui o juiz vai no cerne da questão, analisa o direito e diz quem tem razão. E a consequência disso é a coisa julgada material, ou seja, a decisão se torna imutável, acabou, não se discute mais. E o Código de Processo Civil de 2015 deixou bem clara a sua preferência. Existe um princípio que guia tudo isso, o da primazia da resolução do mérito. A ideia é que o sistema de justiça deve sempre se esforçar para resolver o conflito de verdade, e não só ficar extinguindo processos por questões técnicas. E o artigo 488 é a prova cabal dessa filosofia. Pensa só que poderoso isso. Ele diz que mesmo que exista um erro que justificaria a extinção sem julgar o mérito, o juiz deve ignorar esse erro e dar a decisão final se ela for beneficiar justamente a parte que se daria bem com a extinção. A mensagem é muito clara. O objetivo não é cumprir um rito burocrático, mas sim entregar à sociedade uma resposta. Isso nos deixa com a reflexão. O verdadeiro propósito do processo é seguir a forma ou é alcançar a justiça?